As gerações mais jovens hoje têm cerca de 86% menos poder de compra do que os baby boomers tinham quando estavam na casa dos 20 anos. Tudo isso graças à disparada dos preços de casas, carros e educação. Millennials e a geração Z são muito criticados por, supostamente, gastarem dinheiro com coisas como torrada de abacate. Mas será que esse é realmente o problema? Ou será que eles só estão enfrentando uma economia muito mais difícil? Veja você mesmo, lá em 2022, quando o millennial médio completou 33 anos, o preço típico de uma casa nos Estados Unidos era de $433 mil, enquanto a renda média das famílias era de apenas $70 mil. Com essa renda, levaria 6,1 anos de ganhos totais para comprar uma casa à vista, o que não parece nada realista. Ainda pior no Reino Unido, onde o custo das casas tem sido mais de 9 vezes da renda média na última década. Os baby boomers, nascidos entre 1946 e 1964, viveram numa época em que a vida era muito mais acessível. Em 1988, quando o boomer médio completou 33 anos, o preço médio de uma casa era de $110 mil, enquanto a renda média era de $27 mil. Isso dá uma relação casa/renda de 4 anos, muito mais viável. Alguns boomers conseguiam até quitar suas casas em apenas 1 ou 2 anos. Então, por que isso está acontecendo? Sem surpresa, enquanto a inflação aumentou de forma constante, os preços das casas cresceram ainda mais rápido. Por exemplo, uma casa de $100 mil em 1990 custaria $377 mil hoje, superando de longe o aumento do preço de outros bens e serviços. Além disso, nas décadas de 1970 e 1980, a população dos Estados Unidos era menor e havia menos demanda por moradia. Os boomers se casavam mais cedo, juntando as rendas para comprar casa. Ao mesmo tempo, muitos millennials e membros da geração Z ficam solteiros por mais tempo e moram com os pais para economizar dinheiro. A mensalidade das faculdades mais que dobrou desde os anos 1990, e a dívida estudantil já chegou a impressionantes $1 trilhão e 700 bilhões. O saldo médio do empréstimo ao se formar triplicou, chegando a $30 mil. Não é de se admirar que os jovens precisem adiar decisões importantes da vida, como comprar uma casa ou começar uma família. E mesmo com mais pessoas se formando na faculdade, os salários não acompanharam o aumento do custo de vida. Os salários iniciais para recém-formados geralmente ficam entre $50 e $60 mil. Isso mal dá para cobrir os empréstimos estudantis, o aluguel e outras despesas. E não para por aí. As parcelas de carros atingiram níveis recordes. O pagamento médio é de $716 mensais e os prazos chegam a 69 meses. As altas taxas de juros agravam a situação, deixando muitos jovens afogados em dívidas de veículos e cartão de crédito. Muita gente avalia como está indo na vida olhando para os pais. Se seus pais tinham uma situação financeira sólida, é provável que você também tenha. E por muito tempo, o objetivo da maioria das famílias era simples: fazer melhor do que a geração anterior, mas isso está ficando cada vez mais difícil. Lá nos anos 1940, cerca de 90% das pessoas acabavam ganhando mais dinheiro do que seus pais. Avançando para quem nasceu em 1980, esse número caiu para apenas 50%. Ou seja, metade das pessoas hoje não ganha mais do que seus pais. E isso é uma grande mudança em relação às gerações anteriores. Por isso, não é surpresa que muita gente não sinta que está financeiramente à frente. Uma pesquisa da CNBC descobriu que apenas 36,5% dos adultos dizem que estão se saindo melhor do que seus pais. Uma fatia ainda maior, 42,8%, afirma que está em situação pior. Os 20,7% restantes sentem que estão mais ou menos na mesma situação. E aqui está o detalhe: quem está na faixa etária de maior produtividade, entre 35 e 65 anos, é quem mais sente o aperto. Esse grupo do meio está realmente enfrentando mais dificuldades em comparação com seus pais na mesma idade. Eles estão lidando com preços de imóveis nas alturas, dívidas de empréstimos estudantis e um custo de vida mais alto, tudo isso enquanto os salários não acompanham. Posso te dar mais alguns exemplos. Entre 2005 e 2014, 97% das famílias na Itália viram sua renda estagnar ou diminuir. E se levarmos em conta impostos e benefícios, esse número sobe para 100%. Ou seja, todas as famílias foram afetadas.
Os Estados Unidos também enfrentaram dificuldades nesse período, com mais de 80% das famílias sem nenhum crescimento real de renda. Felizmente, graças a cortes de impostos e outros benefícios, a maioria das famílias ainda viu sua renda disponível, o dinheiro que realmente tinham para gastar, aumentar. E ainda assim, de certa forma, as gerações mais jovens estão até se saindo melhor do que seus pais. Por exemplo, cada geração vai para a faculdade em uma taxa maior do que a anterior. A geração X teve mais formados na faculdade do que os Baby Boomers, e os Millennials são a geração mais educada até agora. Quase 40% tem pelo menos um diploma de bacharel, em comparação com apenas 25% dos Boomers. Mais educação geralmente significa salários mais altos, o que pode explicar por que os Millennials, em média, tinham mais riqueza aos 33 ou 34 anos do que a geração X e os Boomers tinham na mesma idade. Também há uma qualidade de vida mais alta. Mesmo que as coisas estejam mais caras hoje em dia, elas também são melhores em muitos aspectos. Pegue os carros, por exemplo. O carro mais barato de hoje é muito mais seguro, confiável e cheio de recursos do que o carro mais barato de 20 anos atrás. Tecnologia, saúde e as conveniências do dia a dia também melhoraram drasticamente, tornando a vida mais fácil de várias formas. As gerações mais jovens têm mais liberdade e proteção legal do que seus pais tinham. Não faz tanto tempo assim que as pessoas tinham menos direitos em relação a salário, moradia e obtenção de empréstimos. Infelizmente, ainda existem desigualdades salariais e barreiras financeiras, mas algumas leis facilitaram para que as gerações mais jovens construam patrimônio e tenham acesso a oportunidades que seus pais e avós tiveram dificuldade para conseguir. Curiosamente, os pais ainda têm bastante esperança no futuro financeiro dos filhos. É isso mesmo com todas as dificuldades financeiras que as pessoas enfrentam hoje em dia. Vamos ver. Cerca de 42% dos adultos acham que a próxima geração terá um futuro financeiro mais forte, embora esse número caia um pouco para 40% entre pessoas de 35 a 64 anos, segundo uma pesquisa da CNBC. Os pais, no entanto, são ainda mais otimistas. 59% dizem que seus filhos estarão em uma situação melhor, enquanto apenas 1 em cada 5 acha que eles terão uma vida pior. Então, talvez a herança seja a chave. Afinal, muitos pais estão planejando deixar um empurrão financeiro para os filhos. Mais de 75% dizem que vão deixar dinheiro em testamento. Mas não, quando se trata do que realmente ajuda os filhos a terem sucesso financeiro, a herança não é a prioridade principal. Veja o que os pais acham que realmente faz a maior diferença. 43% dizem que conseguir um emprego estável é o mais importante. 20% acham que é ter uma educação totalmente paga. E só 15% dizem que a herança é o que mais importa. Em outras palavras, embora uma ajudinha financeira nunca faça mal, a maioria dos pais acredita que um bom emprego e uma educação sólida farão mais pelo futuro dos filhos do que simplesmente entregar um cheque. Agora, vamos voltar àquelas aparentemente infinitas dificuldades financeiras que as gerações mais jovens enfrentam. Na verdade, existem algumas medidas que você pode tomar para melhorar a sua situação. Primeiro de tudo, tente gastar seu dinheiro de forma inteligente, mantendo o valor do aluguel ou da prestação da casa abaixo de 30% da sua renda bruta. A mesma regra vale para o financiamento do carro. Mantenha esse valor abaixo de 10%. Comece a investir cedo e abra uma conta poupança. Mesmo $250 por mês investidos durante 40 anos podem chegar a quase $1 milhão graças aos juros compostos. Além disso, trocar de emprego pode resultar em aumentos salariais de 10 a 30%, sendo uma ótima forma de aumentar sua renda ao longo do tempo. Faz o possível para quitar primeiro os empréstimos com juros altos, como cartões de crédito ou financiamentos de automóveis. Isso libera dinheiro para poupar ou investir. E ainda assim, o debate entre gerações está longe de ser resolvido. Quem teve mais dificuldade? As gerações mais velhas costumam criticar as mais novas, dizendo que elas não trabalham tanto e se distraem demais com as redes sociais. Mas, como vemos, os dados mostram uma realidade diferente. Millennials e a geração Z não são preguiçosos. Eles estão apenas tentando se virar em um mundo que é financeiramente desfavorável para eles. E embora seja verdade que a sociedade avançou em muitos aspectos, os desafios econômicos que as gerações mais jovens enfrentam são inéditos. E você, o que acha? Será que Millennials e a geração Z realmente estão em uma situação mais difícil do que os Baby Boomers? Ou é tudo culpa do tempo que passamos no celular?